Neste vídeo vou falar sobre a primeira lei do movimento. Esta lei percorreu uma longa cadeia evolutiva até chegar à forma atual, começando no século IV a.C., século IV a.C., quando Aristóteles elaborou a sua teoria do movimento. Aristóteles. De acordo com Aristóteles, o movimento só existe enquanto existe sua causa, pois a tendência natural dos objetos era atingir o estado de repouso. Podemos resumir esta hipótese da seguinte maneira: um objeto em movimento, tendência natural, atingir o estado de repouso. Esta seria a tendência natural de todo objeto em movimento. Esta hipótese parece evidente, pois objetos tendem a parar mesmo quando não há um motivo aparente. Considere, por exemplo, o caso de um bloco sobre uma superfície horizontal. Aqui, vamos colocar uma figura para ilustrar esta ideia, este exemplo. Aqui nós temos um bloco. Este bloco, vamos supor que inicialmente está em repouso, recebe um empurrão, entra em movimento, mas para rapidamente. Isto parece dar razão a Aristóteles. Estava em movimento e atingiu o estado de repouso. Mas é possível argumentar neste caso aqui, dizendo, essa superfície é um tanto irregular, muito áspera, e sabemos que é muito mais fácil empurrar um objeto sobre uma superfície polida do que sobre uma superfície irregular ou áspera. Este argumento é verdadeiro, é um bom argumento, mas vamos continuar com esta linha de raciocínio colocando esta figura aqui na tela, com esta figura aqui. Agora a superfície é aparentemente bem polida e a base do bloco também bem polida. E mesmo aqui, se o bloco for empurrado da mesma maneira que foi no caso anterior, ele vai percorrer uma distância um pouquinho maior, mas vai parar. Novamente, o objeto em movimento tende ao estado de repouso. Mas podemos lançar ainda a mão de um recurso atual, que é ampliar uma pequena região aqui de contato entre os dois, entre o bloco e o piso, e verificar que há irregularidades na superfície do piso e também na superfície da base do bloco. E podemos argumentar que o bloco acaba parando porque essas irregularidades, essas ranhuras, saliências enroscam uma na outra e atrapalham o movimento. Este argumento é verdadeiro, mas na antiguidade não havia esse tipo de recurso. As ideias de Aristóteles permaneceram incontestadas até o século V depois de Cristo, quando Filoponos de Alexandria, apresentou um conceito, argumentou com um conceito que ele chamou de ímpeto. Para Filoponos, ímpeto é algo que os objetos tendem a manter quando são empurrados. Para exemplificar a ideia de Filoponos, vamos supor uma superfície, um bloco sobre uma superfície lisa, realmente lisa. Aqui, vamos colocar esta figura para ajudar na explicação. Uma superfície realmente lisa. Essa superfície aparentemente é bem polida, mas isso não é o suficiente para torná-la realmente lisa, porque podemos ampliar um pequeno pedacinho dessa superfície e verificar irregularidades similares a esta aqui. Mas, para eliminar essas irregularidades, nós lançamos mão de um truque simples. Passamos um lubrificante sobre essa superfície. Engraxamos essa superfície. E a base do bloco também. As moléculas do lubrificante preenchem essas irregularidades e tornam a superfície realmente lisa. E neste caso, se o bloco estiver inicialmente em repouso e receber um empurrão igual ou idêntico ao anterior, o bloco entra em movimento e continua em movimento. Enquanto houver uma superfície lubrificada para deslizar, ele não vai parar. Esta tendência de continuar em movimento, que Filoponos chamou de ímpeto.
Philoponos estava interessado em falar sobre o movimento do planeta, o que mantinha os planetas em movimento quando ele lançou esse conceito aqui. Não foi ele que fez esse tipo de experiência. Na realidade, quem fez experiência desse tipo foi Galileu. Inicialmente, Galileu defendia as ideias de Aristóteles. Mas, ao realizar esse tipo de experiência com objetos deslizando sobre superfícies cada vez mais lisas, ele mudou de opinião. Mudou as suas ideias sobre o movimento e deu credibilidade científica a um conceito conhecido como inércia. A palavra inércia é de origem latina e significa, na sua origem, preguiça. Mas aqui, a inércia representa essa tendência que um corpo tem de permanecer em repouso, a menos que seja empurrado, ou seja, aplica-se uma força sobre ele. E uma vez em movimento, a tendência dele continuar em movimento retilíneo, a menos que haja um empurrão, uma força em sentido contrário para pará-lo. E neste caso, o bloco descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante, é um movimento retilíneo uniforme que nós já conhecemos. Observe que o movimento retilíneo uniforme não tem lugar na teoria de Aristóteles, pois a tendência natural é o repouso. Esta é a ideia de inércia, essa tendência de manter o estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Observe que o conceito de inércia abrange o conceito de ímpeto de Philoponos, pois Philoponos só falava quando o objeto estava em movimento. O conceito de inércia é essa tendência de permanecer em repouso ou em movimento. Ele engloba o conceito de Philoponos. É um pouco mais abrangente. Este é o conceito de inércia adotado até hoje. Depois de Galileu, surgiu Newton e escreveu uma obra fantástica para o desenvolvimento da mecânica, conhecido como Principia. E Newton chamou o princípio da inércia de primeira lei do movimento. Primeira lei do movimento. Foi Newton que deu este nome. E alguns autores ainda chamam de primeira lei de Newton devido a isto, pois aparece no livro do Newton como primeira lei do movimento. Outros continuam chamando com justiça como lei da inércia de Galileu, ou princípio da inércia. Este enunciado aqui é consistente com essa experiência. Um corpo permanece em repouso, olha aqui na primeira parte. O bloco permanece em repouso, a menos que seja empurrado, a menos que esteja sob a ação de uma força externa resultante, que é exatamente a mesma coisa. A segunda parte, quando o bloco é empurrado e entra em movimento, está aqui, ou se já estiver se movendo, permanece em movimento ao longo de uma linha reta com velocidade constante. O bloco estiver em movimento, ele permanece em movimento ao longo de uma linha reta, a menos que haja uma ação externa para pará-lo, a menos que esteja sob a ação de uma força externa resultante. Na realidade, a primeira lei surgiu como um argumento contra a noção aristotélica de que a tendência natural dos objetos era atingir o estado de repouso. Historicamente, portanto, o princípio da inércia serviu para libertar as mentes deste senso comum aristotélico. Este vídeo é uma amostra do material que estou desenvolvendo no projeto Celeritas. Este projeto é constituído por 3 livros, um para cada série do ensino médio, e cada livro é acompanhado de um DVD com aulas vídeos similares a esta, englobando todo o conteúdo do livro. Esta aula ainda é uma aula experimental e eu gostaria de ouvir a sua opinião, ou a sua crítica, ou sugestões são bem-vindas. Obrigado.